Olá, alunos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Quero aqui falar para vocês que nós retomamos as nossas atividades e agora nós vamos dar continuidade à nossa aula de Sociologia, né? Ainda tratando do mundo do trabalho. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da força de trabalho e alienação. Tá? O que é que o autor fala aqui? Ele diz o seguinte: a desigualdade econômica é estrutural em nossa sociedade. Ela está presente, gente, desde o início do capitalismo e vem ganhando novos contornos e feições em cada conjuntura histórica. Como nós vimos lá no item 1, essa desigualdade social, ela tem relação com os meios de produção. Eu falei para vocês a respeito do capitalismo na visão de Karl Marx, né? Nós estudamos aí Karl Marx, estudamos outros teóricos aí, e agora, continuando falando ainda do mundo do trabalho, nós vimos aqui que o capitalismo, né? No capitalismo, o jogo é cruel, né? Karl Marx diz que o capitalismo ele cria uma desigualdade social e essa desigualdade ela tem relação com os meios de produção. Então, lá na formação do capitalismo, as classes sociais distintas se estruturam e com base nelas estruturou-se também a forma de viver e de consumir. E essa divisão de classe social, ela estabelece uma separação entre aqueles que têm os meios de produção e os que não têm. Para Marx, essa relação ela não é apenas uma relação econômica. A divisão entre as classes sociais, ela impõe formas de vida específicas. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O acesso ao transportes das classes trabalhadoras não é o mesmo que os da classe capitalista. O acesso à educação também não. Nós poderíamos listar aqui muitas outras diferenças em relação à saúde, habitação e consumo. Vocês lembram que eu falei para vocês que o capitalista é o dono do capital. Nós dividimos as classes sociais em a classe capitalista e a classe trabalhadora. Dividimos essas duas classes. De um lado o capitalista, que é o dono dos meios de produção, e a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, que é quem vende a sua força de trabalho para o capitalismo, certo? E aí Marx diz que essa relação, ela não é apenas uma relação econômica. Essa divisão entre as classes sociais, ela impõe formas de vida diferentes, embora, né, teoricamente, todas as pessoas, a própria Constituição diz que todos somos iguais perante a lei e todos têm direito à saúde, educação, saneamento básico, habitação. Isso é a lei que diz, mas na prática não é assim que acontece, gente. Tá? Ó, a ilustração aí do artista polonês Power Ukuzaski, de 2004. Enquanto o filho do capitalismo, da classe alta, brinca com o trem, o filho do trabalhador, puxa esse trem, né, usando a sua força de trabalho, né? Então há uma relação ali dessas duas classes. De um lado nós temos o capitalismo e de um lado nós temos a classe trabalhadora. Tá? Enquanto o capitalista, o trem dele é um brinquedo, o brinquedo da classe trabalhadora, né, é representado aí já por um trabalho, né? Ele puxando ali uma locomotiva ali. Bom, assim, apesar das leis e regras que eu já acabei de falar para vocês, e normas que aparentemente garante a igualdade entre as pessoas, há
diferenças sociais significativas entre elas. O que Marx diz? Marx diz que, para Marx, essa questão ela é estrutural na sociedade dividida em classe, como a sociedade capitalista. No entanto, a diferença em relação às outras sociedades que antecederam o capitalismo é que até então as diferenças entre as classes eram formais e estruturais. No capitalismo não, é diferente. No capitalismo, nós parecemos iguais, formalmente, todos temos os mesmos direitos e oportunidades, porém, de fato, somos recortados por diferenças estruturais relacionadas à divisão entre os que têm e os que não têm como produzir sua subsistência, né? Então, Marx diz que a desigualdade social é fruto da divisão da sociedade em classe. Então, para Marx aqui, a desigualdade social ela é fruto de quê? Dessa divisão da sociedade em classes sociais. Mas essas classes sociais, como se formam essas classes sociais? Como se formaram essas classes sociais? As classes sociais, ela é bem distinta quando nós temos de um lado o dono, né? O dono dos meios de produção. Vocês lembram que os donos dos meios de produção eles se apossaram da força de trabalho ainda lá no período feudal. No período feudal, o capitalismo, né? O capitalismo não, porque o sistema feudal foi substituído pelo capitalismo, né? Lá no final do sistema feudal, o que acontece no final do sistema feudal? Aqueles que tinham dinheiro tomam posse das terras e da força de trabalho do camponês. Aí nascem essas duas classes, né? Que nos dias atuais nós chamamos o proletariado, né? O patrão e o proletariado. O patrão representando o capital e o proletariado representando a força de trabalho. Bom, ele diz ainda aqui, Marx diz o seguinte, aqueles que têm meios de produção, que têm o dinheiro, o din-din, prédio, capital, ações na bolsa de valores, etc., compram o trabalho daqueles que não têm esses meios. Tá? Ou seja, o que tem capital, o que tem dinheiro, o que tem bens, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar a força de trabalho daqueles que não têm. A questão, ela se torna ainda mais complexa quando nós falamos da força de trabalho. Né? Quando o capitalista paga pelas atividades desenvolvidas numa empresa ou indústria, em um mês, o que é que ele está pagando? Nós temos um exemplo claro aqui. Se um grupo de trabalhadores está empregado em um ramo de construção civil, e se no fim do mês todos esses trabalhadores forem pagos pelo conjunto de seus trabalhos, o capitalista não vai ter lucro. Não vai ter lucro. Isso quer dizer que o capitalista, ele paga pela força do trabalho. Ele paga apenas pela capacidade de trabalho do trabalhador. E não pelo produto de trabalho realizado naquele período. Deixa eu ser mais claro para vocês aqui. Ele não vai pagar o valor do prédio em si. Né? Ele não vai pagar o valor do prédio em si, para os trabalhadores. Ele não vai pagar pelo produto. Ele vai pagar pela força de trabalho. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês aqui. Digamos que você trabalha em uma loja de confecções. Tá? Você vendeu em um mês 50 mil reais. Você vendeu 50 mil reais de produtos da loja. 50 mil. Desses 50 mil, o teu patrão ele vai pagar por aquilo que você produziu, dos 50 mil, pelo produto do seu trabalho, que foi a venda desses 50 mil? Não. Você pode vender 50, 100 mil, mas você vai receber apenas o teu salário e uma gratificação, uma porcentagem por aquilo que você fez. É o caso do trabalhador que trabalha na concessionária de carro. Ele produz o carro, ele fabrica o carro, mas ele não ganha
pelo produto em si. Ele ganha pela força de trabalho empregada para realizar o trabalho de construir o carro. Estão me entendendo? Então, isso aí, a questão complexa que Karl Marx fala, quando nós falamos de força de trabalho, ele diz o seguinte: o trabalhador ele se distancia do produto que ele mesmo cria. Tá? Tem muitos trabalhadores na fábrica de automóveis que não têm um automóvel. Ele fabrica o automóvel, mas ele não tem o automóvel. Se é que você me entende o que eu quero dizer aqui com isso, né? Quando alguém recebe seu salário mensal, acredite estar recebendo o total de seu trabalho. Quando você recebe o seu salário mensal, você acredita estar recebendo o total do seu trabalho. Mas, na verdade, essa quantia ela representa apenas uma parcela do trabalho que você desenvolveu durante o mês. Marx ele entende que essa relação de troca há uma aparência. Salário pelo trabalho. E é algo oculto. Salário apenas por par e também algo oculto. Ele fala de algo aparente e algo oculto, né? O que está oculto aí? O salário apenas por parte do trabalho. Você recebeu um salário por parte do teu trabalho. Você não recebeu pelo trabalho todo. Só por parte do trabalho. Essa ocultação seria uma forma de alienação. Né? O que é essa alienação? É o distanciamento do trabalhador daquilo que ele produziu. Ele se distancia. Por quê? Porque ele recebe não pelo valor do produto ali. Ele recebe pela força empregada em fazer o produto. Então, Karl Marx ele vê o capitalismo, né, como sendo o centro dessa desigualdade social. O sistema capitalista, para Marx, é que causa essa questão da desigualdade social. E eu concordo com ele também. Como nós vimos, o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, mas só recebe uma parcela do período em que a empregou. Segundo Marx, aí existe uma dupla dimensão. A primeira dimensão é a alienação e a segunda dimensão é a mais-valia. Essa alienação do trabalhador nós veremos em seguida. Tá? Agora nós vamos falar a respeito da mais-valia. O que é a mais-valia? É o termo cunhado por esse autor para explicar essa relação de produção do produto, relação de apropriação do produto, né? Em relação à apropriação do produto, do trabalho como um todo e o pagamento de apenas parte dele. Então, a mais-valia, gente, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês. Esse termo, mais-valia, ele é utilizado para falar dessa relação de apropriação do produto do trabalho. Né? O capitalismo, o capitalista, o dono dos meios de produção, ele se apropria do produto do seu trabalho, do trabalhador. Como um todo, né? E o pagamento de apenas parte. Ele não vai pagar pelo produto que você fez, ele vai pagar apenas por parte do trabalho que você fez. Ele não vai pagar o valor do produto para você. Ele vai pagar apenas a tua parte desse produto, que se resume na força de trabalho empregada pelo trabalhador para realizar esse produto, né? Na economia marxista, mais-valia, ela é o quê? Ela é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário, né? O trabalhador produz um produto com o valor tal e o salário dele é outro, né? Muito inferior ao valor do produto que ele produziu. Ou seja, o salário é apenas parte do valor produzido pelo trabalhador. E o restante é a mais-valia. É a mais-valia, apropriada pelo capitalista, né? O capitalista ele se apropria. Por exemplo, em um mês, uma montadora produz 100 automóveis, mas não paga o valor dos 100 carros para o trabalhador. Esse exemplo é bem claro. Ele não paga o valor dos 100 carros para o trabalhador. Ele paga apenas
uma parte desse valor. E a outra parte vai ser o quê? Vai ser o lucro. A outra parte vai ser o lucro. Tá? Então, isso é que é a mais-valia, né? Isso aqui é o salário. Aí o autor coloca aqui, você já pensou nisso? Lucro é uma forma de rendimento que está relacionada ao trabalho. O lucro é a maior medida que se paga menos pela força de trabalho. Se o capitalista corta o salário dos seus empregados, o lucro é maior. Se ele aumenta o salário, o lucro é menor. Por isso, há um movimento constante para reduzir a força de trabalho com o objetivo de aumentar os lucros. Reflita sobre essa questão. Existe a possibilidade de chegar a uma condição mais equilibrada entre trabalhadores e capitalistas? Em que medida é possível criar regras e normas para diminuir as desigualdades sociais? Segundo Marx, o fruto da desigualdade social é apenas essa divisão de classe. O que causa essa desigualdade social é a divisão de classe em capitalista e trabalhador, entre essas duas classes, onde uma explora o trabalho da outra. Quer dizer, o capitalismo ela explora a força de trabalho de quem? Do proletariado, do trabalhador, certo? E aí fica muito claro isso. Por exemplo, se o teu patrão, por exemplo, ele não paga o 13º salário ou as férias, esse valor aí vai ser o quê? Vai se agregar ao lucro dele. Então, se ele deixa de pagar alguma vantagem que você tem direito, o que é que vai acontecer? Ele vai lucrar. Então, a relação entre o trabalhador e o capitalismo é essa. O capitalismo, ele explora a força de trabalho, explora a mão de obra do trabalhador, né? E ele paga apenas pela força do trabalho e não pelo produto que o trabalhador produziu. Tá? Por exemplo, os trabalhadores da construção civil levantam um prédio de 10 andares. Esse prédio, digamos que vale 5 milhões de reais, mas o trabalhador que construiu aquele prédio ele não vai receber esse valor, o valor do produto. Ele vai receber apenas a força de trabalho empregada ali. O restante ali é lucro para quem construiu. Entenderam isso aí? Muito bem. Assim, a finalidade de toda a produção de mercadorias no capitalismo não é atender a necessidades individuais ou coletivas com produtos úteis, e sim valorizar o capital. Então, a finalidade de toda a produção de mercadoria é apenas fazer o quê? Valorizar o capital, valorizar o dinheiro. Marx ele afirma que a mercadoria ela precisa ser útil. Afinal, ninguém compraria algo sem utilidade, né? Seja um eletrodoméstico, seja um programa de computador. No entanto, o que define o valor da mercadoria não é a sua utilidade, mas a quantidade de trabalho contida nela. Então, o que vai definir o valor da mercadoria não é só a utilidade dela. Ela vale tanto porque ela serve para isso. Mas a quantidade de trabalho que está contido nela. É com base nesse raciocínio que Marx diferencia o trabalho produtivo do trabalho improdutivo. Não se trata aqui de um juízo de valor. O que define o trabalho produtivo não é sua importância social, política e econômica, gente. O trabalho produtivo ele é aquele que produz diretamente uma nova quantidade de valor, com base na exploração do trabalho. Então, o que é algo produtivo para o capitalista? É aquilo que vai produzir diretamente uma nova quantidade de valor, com base na exploração de quê? Do trabalho, né? Então, o autor ele dá um exemplo claro aqui, diz assim, o trabalho de um médico não assalariado, por exemplo, é improdutivo. Entendam bem, por que ele não é improdutivo? Por que ele é improdutivo? Porque ele não produz diretamente o mais-valia.
Vocês lembram que é o mais-valia que eu falei para vocês lá atrás, né? Ao contrário daquele que exerce o trabalho, daquele trabalho exercido pelo trabalhador assalariado na montadora, né? O médico não assalariado ele não produz o mais-valia. Vamos ver aqui o que é o mais-valia. O mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário, né? É a diferença entre o valor que o trabalho produz e o seu salário. Ou seja, a relação de apropriação de um produto do trabalho como um todo e o pagamento de apenas uma parte dele. Então, o médico, o trabalho do médico aqui, por incrível que pareça, segundo o Marx, né, ele não produz mais-valia. Tá? Onde é que ele diz aqui? Aqui. O trabalho de um médico não assalariado, por exemplo, é improdutivo, pois não produz diretamente o mais-valia, né? Ao contrário daquele exercido pelo trabalhador assalariado da montadora. Tá? Por exemplo, aquilo que o médico produz não será agregado mais nenhum valor a mais nele, né? Certo? Outra dimensão, a outra dimensão desta relação é a alienação do trabalho. Eu já até falei a respeito da alienação do trabalho. O trabalhador se aliena, se distancia do produto, de seu próprio trabalho, pois tudo aquilo que ele produziu torna-se propriedade de outra pessoa, né? O resultado do trabalho não pertence mais ao trabalhador, pois esse produto pertence ao capitalista, na forma de propriedade privada. Ao se alienar do produto de seu trabalho, segundo Marx, o trabalhador se aliena do seu próprio trabalho, isto é, de sua atividade vital como ser humano, alienando-se com isso do que o caracteriza como ser humano. Então, pessoal, a outra dimensão dessa relação de trabalho é a alienação do trabalho. O que é essa alienação do trabalho? É o distanciamento do trabalhador do produto que ele produziu. Por quê? Porque aquilo que ele produziu não vai pertencer a ele, vai pertencer a outra pessoa. Foi o exemplo que eu dei lá do carro, né? O trabalhador lá da empresa fabrica o carro e o carro vai pertencer ao capitalista e não a ele. Ele se distancia desse produto, tá? Pois muito bem. Então nós encerramos aqui a nossa aula, né, da página 155, que nós estudamos, página 154, 155. Leiam no livro de vocês, né, assistam o vídeo e depois eu estarei passando uma atividade para vocês. Tá certo? Boa tarde.